Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. Faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Enganos do Tempo do Fim. Durante essa semana estudamos a lição de número 11 do nosso trimestre. O texto que serviu como base para o nosso estudo e que, aliás, apareceu em vários dias do nosso estudo da semana foi 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, onde o texto diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveríamos surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Quando olhamos para as profecias que mencionam o tempo que antecederia exatamente a vinda de Jesus, nós percebemos que muito daquilo que fez parte dos pecados que condenaram tanto a nação pré-diluviana como também Sodoma e Gomorra reaparecerão no meio dessa sociedade, o que acabará apressando ainda mais o processo de juízo que cairá sobre a terra. É claro que a misericórdia de Deus ela é imensa, mas ela também tem limite. Chegará um momento em que o Senhor Deus dirá: olha, agora acabou. Quem está limpo ou purificado, que se mantenha nessa condição. E quem está sujo ou imundo ou que se envolveu no erro, que permaneça nessa mesma condição. Quando essa afirmação for feita no santuário celestial, então quem está contra o Senhor não poderá ficar a favor dele. E aquele que está a favor do Senhor não passará mais para o lado do inimigo do Senhor. Então os últimos acontecimentos terão lugar, a última batalha entre as forças do bem e do mal, que culminará com a segunda vinda de Cristo, terá lugar na terra. Entretanto, o que sabemos e o que podemos perceber é que, principalmente no tempo do fim, quando olhamos para as profecias, percebemos que quando se fala sobre a abertura do sexto selo do Apocalipse, por exemplo, que representa ali o processo de preparação da terra para a volta de Jesus Cristo, nós percebemos que essa última fase de graça de Deus para a humanidade, antes que Cristo Jesus volte, começou com alguns acontecimentos. O dia escuro, que foi o momento em que o sol se tornou negro como saco de silício, a lua cor de sangue, estrelas caíram do céu, um grande terremoto, que marcou a abertura do sexto selo. Como adventistas do sétimo dia, interpretamos que uma série de eventos como esses aconteceram antecedendo ao término do maior período profético que temos conhecimento na Bíblia, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que seria o momento em que Jesus Cristo entraria no santuário celestial para poder fazer o processo de juízo investigativo. O que, pela profecia, pela data estabelecida na profecia, começou no dia 22 de outubro do ano de 1844. A partir daí nós estamos vivendo exatamente o último período de graça que a terra receberia antes do retorno de Jesus. A partir desse momento, algumas forças do inimigo que estavam como que adormecidas terão a oportunidade de poder trabalhar. Quando você olha, por exemplo, para Apocalipse capítulo 16, João viu uma conflagração dos aliados do inimigo de Deus agindo. Ele viu o dragão, a besta, o falso profeta, que estavam de alguma forma simulando ali uma contrafação da própria Trindade divina. O dragão em contraposição a Deus Pai, a besta em contrafação ao Deus Filho, o falso profeta em contrafação com o Espírito Santo, que enviaram também 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, operadores de sinais e prodígios, com o propósito de enganar os reis da terra e atraí-los para o Armagedon. Quando você olha para essa situação, enquanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão enviando os 3 anjos com as 3 mensagens de advertência à terra, exatamente no mesmo período, o inimigo está tendo autoridade para enviar também os seus emissários com o propósito de enganar as pessoas. E usando, inclusive, sinais e maravilhas para poder enganar as pessoas. Nessa semana, vimos alguns desses sinais e maravilhas que tomariam um corpo muito especial no tempo do fim.
E realmente é muito importante nós nos lembrarmos que o espiritismo moderno começou na década de 1880, nos Estados Unidos da América do Norte. O que trouxe junto consigo mesmo uma grande quantidade de crenças que eram crenças pagãs e que tomaram forma e que hoje, com uma roupagem pós-moderna, têm ganhado cada vez mais espaço no nosso mundo. Eu mencionei durante essa semana que a própria Europa, que sempre foi, durante o período cristão, por assim dizer, a partir da pregação dos apóstolos, se tornou a Europa cristã, o lugar onde existe a maior concentração de igrejas cristãs, de grandes catedrais, onde os reformadores, por exemplo, fizeram toda a sua obra. A Europa agora já é pós-cristã. Crenças pagãs que haviam sido deixadas para trás com a chegada do cristianismo estão de novo tomando forma. E todas elas carregadas de um misticismo muito grande, consultas aos mortos e assim por diante. Nesses últimos tempos, inclusive, a crença de que as pessoas podem se comunicar com os mortos tem tomado algumas formas que são realmente inimagináveis. Alguns pseudocientistas têm, de alguma forma, criado alguns mecanismos que, segundo eles mesmos, são capazes de fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de se comunicar com aqueles que já foram. O nosso guia de estudos, por exemplo, menciona uma técnica que é apresentada no site de uma fundação, é a fundação de PPMS, ou seja, de pessoas pós-materiais. A ideia deles é de que, através de uma série de mecanismos que eles criaram, a pessoa que entra numa sintonia com essas forças que, teoricamente, teriam já se desencarnado, essas almas que estariam numa esfera diferente, que, através de alguns mecanismos, você poderia passar por 3 estágios diferentes. E o texto aqui vai dizendo, essa fundação, ela afirma que essa tecnologia permitirá o contato com os mortos por, na primeira fase, mensagens de texto, telefonemas e até mesmo por videoconferência. E com isso, você teria a oportunidade de poder ter contato, de falar, de perceber pessoas que você ama e que agora estão no pós-matéria. Eu não tenho a mínima dúvida de que estamos realmente vivendo dias realmente complicados. Entretanto, Ellen White deixou um aviso para todos nós. No livro Patriarcas e Profetas, na página 606, ela diz exatamente isso. Algumas vezes, seres espirituais aparecem em forma de amigos falecidos, contam experiências pessoais da sua vida e fazem coisas que eles costumavam fazer enquanto estavam vivos, com o propósito de enganar. Portanto, estamos vivendo realmente os tempos que antecedem a vida de Jesus. E só para lembrar que o livro do Apocalipse vai nos deixar muito claro que a última grande controvérsia entre as forças do bem e do mal se dará principalmente em cima de 2 bases. A quebra da lei de Deus, principalmente do sábado bíblico, e ao mesmo tempo da crença numa alma imortal. Esses serão os 2 pilares usados pela rebelião para tentar enganar todas as pessoas e afastá-las do caminho do Senhor. Temos que estar realmente firmados na palavra de Deus para não sermos, em absoluto, enganados por esses artifícios que o inimigo tem criado. Não se esqueça, a Bíblia deixou esses avisos, não foi à toa. A revelação que nos foi dada não foi simplesmente para sanar a nossa curiosidade, mas foi como um grande alerta. Cuidado para não ser enganado. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e em seu amor nos avisou daquilo que estaria acontecendo no mundo exatamente antes da vinda de Jesus. Estamos vendo tudo aquilo que foi profetizado acontecer exatamente à nossa volta. Não permita que sejamos enganados. Ajuda-nos a estarmos firmemente alicerçados na tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?